O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 5 de agosto. Imran Khan, ex-primeiro-ministro do Paquistão, é condenado a 3 anos de prisão. Mais um episódio, né, das questões jurídicas envolvendo o ex-premier Imran Khan no Paquistão, né, fazendo uma brevíssima recapitulação. Né? O Imran Khan foi um dos maiores jogadores de cricket de todos os tempos, que depois se tornou primeiro-ministro do Paquistão. A comparação que a gente sempre faz aqui é como se o Ronaldo Fenômeno se tornasse presidente no Brasil. Ele foi premier de 2018 a 2022. A remoção dele, né, do cargo foi um processo bastante atribulado, que a gente repercutiu aqui na época. Né? A gente também repercutiu em 2018 a eleição dele. Né? Ele afirma que ele é alvo de uma conspiração, né, de uma obra de lawfare para, usando o judiciário, né, lembrando que os militares no Paquistão são muito influentes, então a influência dos militares no judiciário também, para afastá-lo da vida política, por ele ser um líder extremamente popular, né, com muito prestígio, até pela sua carreira esportiva, e também por querer distanciar o Paquistão dos Estados Unidos. Né, o Paquistão que nos últimos anos tem se aproximado cada vez mais da China. Né? Então já tivemos diversas acusações legais, diversas condenações, e aí nesse caso, e é muito curioso, né, meu caro Matias, ainda mais considerando o dia de hoje, né, hoje é dia 11 de agosto, né, o dia de hoje na política brasileira, né, ele foi condenado a 3 anos de prisão por ter sido considerado culpado de ter vendido presentes que recebeu como chefe de governo. Tá? Presentes que deveriam ficar no acervo de governo, né, e aí ele recebeu e vendeu. Tava lá, né, fazendo muamba de joia, não sei qual era o esquema. Ele disse que é inocente e pediu que seus apoiadores protestem nas ruas. E ele já tinha previsto a prisão porque ele gravou um vídeo no qual ele começava justamente dizendo quando essa mensagem chegar até vocês, eu já estarei preso, e ele conclui, né, dizendo que correntes não caem por si só, elas precisam ser quebradas. Bonito isso. Bonito isso. Vi num livro. E ele pediu que seus apoiadores protestem nas ruas, e aí, veja só, meu caro Matias, né? Não dá para não ficar com a pulguinha atrás da orelha, né? Porque além de ser condenado a 3 anos de prisão, ele foi afastado por 5 anos. Ele ficou inelegível por 5 anos. E aí, logo depois disso, o presidente do Paquistão, o Arif Alvi, determinou a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições, que era o que o Imran Khan queria desde o ano passado. Né? Vamos lembrar, os governadores aliados do Imran Khan chegaram a renunciar simultaneamente para forçar uma eleição. Então, novamente, o governo paquistanês e o judiciário paquistanês afirmam que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, que o Imran Khan cometeu sim crimes, né, que seus apoiadores estariam envolvidos também em casos de corrupção. Então, mais um capítulo nessa trajetória paquistanesa. Notícia da segunda-feira passada, dia 7 de agosto. Segundo maior partido tailandês negocia coalizão com Partido Conservador. Então, né, teve 2 tontos, um chamado Felipe e um chamado Matias, que lá em maio, né, quando o governo da oposição, o governo mais progressista e reformista da Tailândia, né, venceu as eleições, liderado pelo PITA, a gente falou, olha só, ele dificilmente vai assumir porque a Tailândia é um governo autoritário, é um governo que quem na prática manda é a monarquia e os militares. E aí, nessa semana, primeiro, o parlamento impediu que o Partido Progressista, né, possa formar a coalizão, né, devido ao fato dele supostamente estar violando a lei de lesa majestade, já que
o partido, né, que é o Siga Adiante, né, que é o Vá Adiante, traduzindo, né, quer abolir, não é nem abolir, quer reformar a lei de lesa-majestade, né? A gente já falou aqui que a lei de lesa-majestade na Tailândia, você vai lá, entra no Facebook, critica ele, a velhinha entrou no Facebook, criticou o rei, foi presa, pegou anos de cana, né? E aí agora, o partido que ficou em segundo lugar, né, que é o Pheu Thai, né, que é um partido também ligado à oposição, mas uma oposição mais conservadora, né, não é uma oposição de esquerda aos militares, junto com o Partido Conservador, ligado de fato aos militares, anunciaram um acordo para eventualmente formar uma coalizão de governo. Né? Então, eu não sei se existe marmelada na Tailândia, né? Mas é isso é uma bela de uma marmelada. Né? O partido que venceu, o candidato que venceu, você fala, ele tem ações das empresas de mídia, né? Ações que ele já tinha vendido e tal, então ele não pode sumir. O partido que venceu não pode formar o governo, porque eles querem reformar uma lei, né? A lei lesa-majestade. Então põe o pessoal de sempre aí. Né? Então é isso. Aliás, eu comi num restaurante tailandês recentemente, comi um belo pudim de abóbora. Então tá aí, não tem marmelada, mas tem pudim de abóbora. Pois é. Né? O meu restaurante favorito da tailandesa aqui em São Paulo, ele infelizmente não sobreviveu à pandemia. Mas um dos filhos do rei da Tailândia, né, o Vararcheorsten, eu não vou tentar pronunciar o sobrenome dele, peço desculpas, retornou a Bangkok depois de quase 3 décadas, ele que tem uma relação, supostamente tem uma relação, né, atribulada com o pai. 2 notícias da última terça-feira, dia 8 de agosto. China pede às Filipinas que retirem navio de Recife disputado. É uma situação, essa semana ocorreu uma situação assim que eu não conhecia, né? E aí fui estudar até para minha coluna, também aqui para o programa, né? O que aconteceu, meu caro Matias? Né? Nós aqui no Xadrez Herbal, a gente já fez um programa alguns anos atrás, né, destrinchando ali as questões dos planos navais chineses, né? A linha dos 9 traçados, a estratégia do colar de pérolas, e a gente sempre comenta que o Mar do Sul da China é uma região estratégica no mundo. Né? É um gargalo por onde passam 5 trilhões de dólares em produtos de comércio marítimo, né, anualmente, dados pré-pandemia, tá? Mas, enfim. E é onde você tem, né, uma grande reivindicação territorial chinesa, baseada muito, né, em reivindicações de territórios de ilhas que faziam parte, né, que teriam sido parte, melhor dizendo, né, de uma esfera de influência dos impérios chineses, especialmente da monarquia Qing. E a gente sempre comenta também que no Mar do Sul da China você tem diversas reivindicações marítimas que acabam se sobrepondo. Né? Então você tem uma grande reivindicação marítima chinesa e tem os territórios marítimos ou reivindicações de Brunei, Malásia, Indonésia, Filipinas, Vietnã e também a questão de Taiwan envolvida. E dentro da disputa entre Filipinas e China, alguns dos nossos ouvintes vão se lembrar, né, que em 2016 a Corte Internacional de Justiça deu ganho de causa aos filipinos, afirmando que as reivindicações chinesas do mar territorial filipino não tinham base legal, né, como parte da estratégia da linha dos 9 traços, e a China não aceitou essa decisão da CIJ. E o Mar do Sul da China, ele não tem grandes ilhas, né? Não tem grandes massas secas que são permanentemente habitadas, alguma coisa assim. O que nós temos ali são recifes, bancos de areia, atóis, que, especialmente nos últimos anos, a China, né, que é uma das maiores economias do mundo, né, em alguns critérios a primeira, outros é o segundo, né, a China investiu muito na sua expansão militar, de projeção nessa região, e pegando esses recifes e atóis e artificialmente transformando eles em bases militares. Você expande, faz aterramento, faz concretamento. Então o mais famoso deles é o dos recifes Spratly, que eram ilhotas, e hoje você tem pistas de pouso e tudo mais. As Filipinas não têm essa mesma capacidade. Né? Então o que as Filipinas fizeram? Em 1999, eles pegaram um navio de transporte de tropas, um navio militar, chamado Sierra Madre, e intencionalmente encalharam ele
num banco de areia, não é nem um recife, é um banco de areia, tá? Que os filipinos chamam de Ayungin, os chineses chamam de Henai, e os Estados Unidos chamam de bancos de areia de Thomas, que são vários bancos de areia que foram descobertos ali por um navegador chamado Thomas, enfim, Thomas alguma coisa. E a gente também comenta, né? Quando o lugar tem mais de um nome, é sempre um mau sinal, né? Então, as Filipinas em 99 foram lá e encalharam esse navio, que é uma relíquia da Segunda Guerra Mundial, gente, não é um navio moderno. Tá? Era um navio que os Estados Unidos usaram na Segunda Guerra Mundial, depois repassaram para a Marinha do Vietnã do Sul, que quando foi derrotada, repassou para a Marinha das Filipinas, que encalhou o negócio lá em 99. Então os alojamentos do navio, é praticamente um ferro velho, tá? Se vocês olharem as fotos, servem de alojamento para uma pequena guarnição, e o convés dele dá para pousar um helicóptero. E aí as Filipinas estavam mandando um navio para abastecer essa guarnição, né? E esse navio foi interceptado pela guarda costeira da China, que usou um canhão d'água para impedir que o navio filipino seguisse. Tá? As Filipinas protestaram, afirmando, né, que a guarda costeira chinesa adotou medidas, né, perigosas, medidas pouco profissionais. O governo chinês, por sua vez, disse que o que estava ocorrendo era uma provocação e que as Filipinas têm que retirar o navio dali e que o banco de areia deve voltar a seu estado natural sem ocupação. Tá? O banco de areia, para a gente comparar, ele fica a mais ou menos 200 quilômetros de distância da costa da ilha filipina de Palawan, enquanto fica a mais de 1.000 quilômetros do território continental chinês. Tá? Os governos dos Estados Unidos e do Japão condenaram as ações chinesas, apoiaram as Filipinas. O Lloyd Austin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, inclusive comentou que as Filipinas e a China têm uma aliança militar à prova de balas. Tá? Ele falou uma Ironclad Military Alliance. Né? Ironclad é o nome antigo, né, dos primeiros encouraçados. Então, uma polêmica que faz parte dessa zona estratégica que a gente sempre comenta aqui, mas com um episódio, numa questão muito particular, que é esse navio intencionalmente encalhado ali em 99. Em outras notícias chinesas, meu caro Matias, 3 outras notícias. Tá? A primeira delas é que o índice de preços da China, segundo a NBS, né, a NBS é o IBGE da China. Tá? Né, o Escritório Nacional de Estatísticas afirmou que a China agora está numa deflação, tá? Ou seja, é uma inflação negativa. O problema, né, a deflação para nós consumidores à primeira vista é algo bom. Pô, significa que os preços estão caindo então. Mas a deflação também pode ser um sinal de crise econômica, pode ser um sinal de uma economia que está perdendo fôlego, que está perdendo, né, perdendo ritmo. A outra notícia é que, infelizmente, o número de mortos no furacão Doksuri, que passou pela China, né, nas últimas semanas que a gente comentou aqui, foi atualizado para pelo menos 62 vítimas fatais. Tá? Com isso, no total, em julho, pelo menos 147 pessoas morreram devido a catástrofes naturais na China, infelizmente. E a terceira notícia, trazida pelo nosso querido Igor Patrick, que ele disse que acha engraçado quando o nome dele aqui no nosso programa, ele repercutiu que o principal canal estatal de TV da China, CCTV, está exibindo agora uma série de 8 episódios chamada Perseguindo Sonhos, que faz parte ali do aniversário do Exército de Libertação Popular, né, as Forças Armadas Chinesas, e a série principalmente destaca os esforços, né, para eventual unificação de Taiwan, né? Ou seja, eventual, se necessária pelo governo chinês, né, invasão de Taiwan e unificação pela força, lembrando que o próprio Xi Jinping já disse que a prioridade é uma unificação pacífica. Estado da Austrália revoga nova lei que protegia patrimônios aborígenes. A lei de Western Australia, né, foi aprovada no dia 1º de julho, tá? E agora foi abandonada. Era, traduzindo, a Lei de Herança Cultural Aborígene, tá? E por que o governo de Western Australia, né, abandonou a lei, disse que vai ser necessário revisá-la?
O motivo da lei foi o fato de que um abrigo de rochas, uma caverna feita pelo homem, de 46 mil anos de idade, foi demolido numa operação de mineração da Rio Tinto, né, aquela empresa gigante anglo-australiana. Porém, os fazendeiros, tá, do Estado começaram a protestar devido ao fato de que a lei seria ambígua e estava sendo muito difícil, né, de ser cumprida, o que deveria ser feito pelos fazendeiros. E aí o governador, né, o primeiro-ministro de Western Australia, né, digamos assim, falou que ficou claro que a lei foi muito longe, introduzindo regulações complicadas e, em última instância, colocando o fardo, né, no pequeno fazendeiro, né, no fazendeiro comum. Tá? Ele, que, né, como eu disse, é como se fosse o governador de Western Australia, é do Partido Trabalhista, tá, gente? Inclusive é algo, né, curioso de citar, porque muita gente pensaria que ele seria um cara ligado à direita, ligado aos fazendeiros, enfim, e agora vão ter que revisar a lei. Uma outra notícia australiana, que assim, à primeira vista ela pode ser piada, tá? Mas, por favor, né, deixa a gente terminar. O que acontece? A polícia australiana está investigando a morte de 3 idosos no país que morreram a 135 km de Melbourne depois de um almoço em que foram servidos cogumelos, tá? A polícia está investigando se teria sido um caso de envenenamento, tá, intencional. Inclusive, uma mulher já foi detida para ser interrogada. Porém, a polícia está trabalhando com a investigação, que embora eles ainda não saibam qual tipo de cogumelo teria sido ingerido, é um cogumelo que é chamado em inglês justamente de Death Cap, né, que é boné da morte, né, chapéu da morte, né, que é um cogumelo, como o próprio nome diz, que é venenoso. Tá? Eu tenho certeza que nós temos muitos ouvintes aí que são dos fungos, né, que são né, que trabalham com micologia, né, micologia, né, que estuda os fungos, que vão saber complementar e tudo mais, mas a parte da notícia parece ser bizarra e tal, e tem o pessoal que usa cogumelos também para fins, digamos assim, recreativos, né? Tomem cuidado, tá, gente? Especialmente se você não conhece, se você desconhece. Tô aqui desconsiderando se foi intencional, tô pensando se foi um acidente, tá? Tomem cuidado com esse tipo de coisa, tá? É um negócio sério. Então, fui no sítio do amigo meu, vi um negócio, colhi, não faça isso, tá? Os hobbits lá de Senhor dos Anéis sabiam o que estavam fazendo, enfim. O menino de Into the Wild. Into the Wild também é bem lembrado. Né? Na natureza selvagem. E finalmente, meu caro Matias, na gloriosa República de Vanuatu, né, o nosso atual primeiro-ministro, o Ismael Kalsakal, ele afirmou que vai reformar, né, vai reformular o seu gabinete, já que 5 dias atrás, nessa notícia de ontem, uma moção de desconfiança contra ele foi apresentada no parlamento, né? A gente comentou na época das eleições que o parlamento de Vanuatu está bastante pulverizado, que pode dificultar a vida do governo. Mas então o Ismael Kalsakal vai aí dar conta do recado. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da quarta-feira passada, dia 9 de agosto. Israel devolverá ao Líbano a Idade da Pedra se Hezbollah começar guerra, segundo o ministro. Temos, né, a continuidade da crise no Líbano, né? A crise política que já vem de vários anos. Aí tivemos a crise econômica, aí tivemos a crise da explosão no porto de Beirute, recentemente tivemos a crise no campo de refugiados palestinos, né? E aí agora, né, tivemos, como disse, a continuidade,
né, dessa crise. E o ministro da Defesa de Israel, o Yoav Gallant, aquele que chegou a ser demitido, mas o nome dele não saiu, né, a demissão não saiu no Diário Oficial da União, digamos assim, né, no auge dos protestos contra a reforma jurídica do Netanyahu, ele afirmou, né, que se as provocações do Hezbollah na fronteira continuarem, né, não se enganem, nós não queremos a guerra, mas estamos preparados para proteger os nossos civis, os nossos soldados e nossa soberania. Né? Vocês fizeram muitos erros no passado, vocês pagaram preços muito pesados. Se um conflito se desenvolver aqui, nós vamos devolver o Líbano à idade da pedra. Tá? Foi o que ele falou. Mais cedo na semana, no dia 5 de agosto, a Arábia Saudita solicitou que os seus cidadãos saiam do Líbano. Tá? Também, essa semana, o ministro da Defesa do Líbano, o Maurice Slim, o carro dele foi alvo de tiros, de um ataque a tiros. Ele que, além de ser o ministro, ele também era um general, tá? Ele que é cristão, né? E a tensão no Líbano também tem um caráter sectário, né? O exército libanês, nessa semana, depois de uma troca de tiros, né, de uma escaramuça com integrantes do Hezbollah, tomou um depósito de munições utilizado pelo Hezbollah na cidade de Kahale, que é uma cidade de maioria cristã também. O governo dos Estados Unidos e do Reino Unido, né, impuseram sanções ao ex-presidente do Banco Central libanês, o Riyad Salameh. Né, ele ocupou o cargo por cerca de 30 anos e é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, enfim, toda aquela crise do sistema bancário que a gente já falou. Né? E aí, como, né, crise pouca não é bobagem, o ministro da Economia do Líbano, o Amin Salam, disse que o Kuwait deveria reconstruir, né, parte do porto de Beirute, né, já que os silos, né, de grãos, aqueles que, né, todo mundo viu as imagens dele meio destruídos e tal, foram construídos, né, com a ajuda do Kuwait em 1969. Então, já que eles construíram em 69, eles têm que reconstruir de novo, né? Porque sim, né? Essa é a lógica. E aí o governo do Kuwait disse que os comentários foram inapropriados e insinuariam, né, uma responsabilidade do Kuwait, né, nesse tipo, né, no que ocorreu. Né? Então o Kuwait também condenou essas declarações. Porém, né, nem tudo está afastado entre Kuwait e Líbano, já que os dois países, essa semana, baniram o filme da Barbie, tá? Dizendo que o filme, no caso do Kuwait, o filme, a proibição foi para proteger a tradição e a ética pública, enquanto a proibição no Líbano foi por promover a homossexualidade. Só que tem uma coisa curiosa sobre o filme da Barbie, meu caro Matias. O filme da Barbie foi a maior bilheteria dos cinemas russos nessa última semana. Só que ele não tá passando na Rússia oficialmente. Pegaram um piratão e estão exibindo uma cópia ilegal, porque por conta das sanções. E assim, e tem outdoor, tem tudo. Estão exibindo o filme como se fosse um filme normal, uma exibição regular. Só que não, é uma cópia ilegal do filme. Então, tá aí a Barbie, a política externa. E no caso do Kuwait, também proibiram o filme Talk to Me, né, que é o Fale Comigo, que é um filme de horror aí, né, que tá fazendo muito sucesso, né, tipo, é uma produção independente. E no caso, a proibição desse filme foi pela presença do ator Zoe Terakes, que é um ator trans, tá? E o filme, então, por isso foi proibido no Kuwait. Ali perto do Kuwait, meu caro Matias, no Bahrein, presos, né, da prisão de Jal,
tá? J-A-W, tá? Não é Jaw em inglês, né? Jaw, mas a pronúncia provavelmente tá errada também. Estão fazendo greve de fome, tá? A maioria dos presos de lá são ativistas de direitos humanos que são contrários à monarquia absolutista da família Al-Khalifa. E aí a gente volta para Israel, né, onde o ministro da Economia, o Bezalel Smotrich, né, aquele fundamentalista, né, de extrema-direita, ele disse que quer resolver o problema do mundo acadêmico israelense, que são as células islâmicas radicais nas universidades. Então, por isso, cortou, né, os fundos que eram direcionados aos programas preparatórios para estudantes árabes da Universidade Hebraica de Jerusalém. Tá? Só que tem um detalhe importante, tá, gente? A Universidade Hebraica de Jerusalém, ela é mais antiga que o próprio Estado de Israel e ela é tida como um símbolo em Israel, um símbolo do Estado laico, da cultura secular e da convivência entre as diversas populações. Tá? A Universidade Hebraica de Jerusalém é muito importante, repito, como esse símbolo, como um símbolo também da intelectualidade, né, de judeus que viviam na região, porque, repito, ela é mais antiga, né, que o próprio Estado de Israel. É uma universidade que já... né, vários alunos e pesquisadores já foram laureados com prêmios Nobel, agora não vou me lembrar direito, e principalmente ela é ligada, né, intrinsecamente ao Albert Einstein. Né? O Albert Einstein, no testamento dele, ele deixou muitas coisas para a Universidade Hebraica de Jerusalém. Tá? Então ela é um símbolo muito grande e por isso que essa decisão, ela novamente pega muito mal, uma decisão motivada, né, por ativismo político-religioso. E no domingo passado, 2 membros do Knesset, o Zvi Sukkot, do Otzma Yehudit, e o Tali Gottlieb, do Likud, visitaram o Yehiel Indoor, no Centro Médico Shari Sedek, em Jerusalém, ele que é um dos suspeitos de ter assassinado, na sexta-feira da semana passada, o jovem Qusay Jamal Mitan, na Cisjordânia, né, com um tiro na cabeça. E daí o membro do Partido Trabalhista, o Merav Mihael, criticou a visita e chegou a comparar o Otzma Yehudit a uma organização terrorista, né, dizendo que é um partido de apoiadores do terror na coalizão do Netanyahu. 2 notícias de ontem, quinta-feira, dia 10 de agosto. Kim Jong-un demite general e pede maior produção de armas. O chefe do Estado Conjunto, né, Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas da Coreia do Norte, foi substituído. Né? Era o general Pak Su-il e agora será o general Ri Yong-gil, né, que era ministro da Defesa. E o Kim Jong-un também, né, foi publicado um vídeo na mídia estatal da Coreia do Norte, dele fazendo diversas visitas de inspeções em fábricas de equipamento militar. Ele, inclusive, né, ele testa ali um rifle. Ele, em outra imagem, ele é visto ali com um fuzil que muito provavelmente vai ser o novo armamento padrão do exército da Coreia do Norte. E nesse vídeo, né, dessas visitas às fábricas de armamentos, às fábricas de munições, inclusive uma coisa interessante, essa semana vários canais de Telegram, perfis no Twitter e tal, publicaram imagens, né, as primeiras imagens agora confirmando que já era suspeito, tinha aquela denúncia, né, de que as forças russas na Ucrânia estão usando foguetes, né, munições fabricadas na Coreia do Norte. Tá, para os mesmos equipamentos, mas quem divulgou foram canais ucranianos, canais pró-Ucrânia, então ainda tem um certo ceticismo, mas muito provavelmente tivemos essa confirmação.
E aí, nesse vídeo, repito, né, o Kim Jong-un fala da necessidade do país estar perfeitamente, né, estar com uma preparação militar perfeita para a guerra, incluindo a produção em massa de equipamento e todas as munições necessárias. Tá? Já na parte sul da Península Coreana, meu caro Matias, estava rolando, né, o 25º Jamboree Mundial dos Escoteiros. Né? O Jamboree é o evento mundial, né, que reúne os grupos escotistas do mundo inteiro. Eram 40 mil pessoas de 155 países, tá? Porém, devido à chegada de um tufão, né, o tufão Kanun, muitos deles tiveram que ser evacuados e o evento foi brevemente suspenso, embora o governo sul-coreano tenha assumido parte das responsabilidades, com um dos ministros falando que é o poder da cultura sul-coreana. Tá? Inclusive, hoje, né, dia 11 de agosto, estamos tendo o K-Pop Super Live World Scout Jamboree, tá? Um grande show, tá? Um festival de K-pop em Seul, tá? Que inclusive vai ter quer dizer, vai ter não, acho que teve, né? Não sei. The Boys, ITZY e NCT Dream, tá? Porra! Eu tô citando aqui os nomes muito aleatórios. Não, mas o line-up é enorme, tá? Mas tem... enfim, a gente confessa a nossa ignorância. Mas já tocamos Red Velvet. Já tocamos Red Velvet. E no caso do The Boys, eles vão fazer um show aqui no Brasil, salvo engano, no Allianz Parque. Eu sei disso por conta do local onde ele vai ser. O Palmeiras não vai poder jogar. Mas eu acho que são eles. Agora eu estou em dúvida. Mas então, o governo sul-coreano usando sua agenda cultural para, né, falar, olha só, né, a gente vai dar um jeito aqui no evento dos escoteiros, um escutufão e tudo mais. Irã liberta cidadãos dos Estados Unidos em troca de acesso a bilhões de dólares em fundos bloqueados. 5 cidadãos dos Estados Unidos, né, alguns deles inclusive eram pessoas com dupla nacionalidade, né, iraniana e dos Estados Unidos, que estavam detidos pelo Irã, foram libertados num acordo de troca de prisioneiros, em que agora o Irã vai ter acesso a cerca de 6 bilhões de dólares de fundos iranianos que estavam bloqueados devido às sanções dos Estados Unidos. Tá? Antes que alguém vire e fale, poxa, mas Felipe, o Irã vai pegar esse dinheiro e vai comprar armas com ele e tal. O que vai acontecer? Esse dinheiro não vai pro Irã. Esse dinheiro vai ficar no Catar, digamos assim, numa conta conjunta, tá, entre Irã e Catar, em que o Irã vai poder usar esses fundos no mercado internacional para compras, né, para adquirir produtos e, enfim, insumos de áreas específicas autorizadas, tá, como insumos de saúde, alimentos, insumos equipamentos hospitalares, enfim, esse tipo de coisa. Tá? Então não é que deu lá uma mala de dinheiro com 6 bilhões de dólares em troca das pessoas. Tá? Então tivemos esse acordo de troca de prisioneiros. Também em relação aos Estados Unidos e Irã, o governo dos Estados Unidos enviou 2 navios com 3 mil militares, tá? Incluindo aí muitos fuzileiros navais a bordo do USS Bataan, né? Que é um navio de assalto anfíbio, para a região do Mar Vermelho, né? Para realizarem patrulhas e ficarem de prontidão contra eventuais abordagens de navios pela marinha iraniana. Tá? Também em relação à política externa dos Estados Unidos, o governo do Joe Biden, essa semana, na quarta-feira, o próprio Joe Biden, né, assinou uma ordem executiva que restringe ainda mais a possibilidade de investimentos por empresas dos Estados Unidos em setores tecnológicos na China, especialmente na questão de semicondutores, mas também de diversos produtos sensíveis a capacidades militares, de inteligência, de vigilância ou cibernéticas.
Tá? Então, mais uma restrição de investimentos, e a gente, desculpa, mas a gente falou disso quando Joe Biden foi eleito, que a política em relação à China não iria mudar, ao contrário do que muita gente ingenuamente achava. Falando de algumas notícias da política interna dos Estados Unidos, meu caro Matias, o Ron DeSantis, governador da Flórida, candidato a presidente, né, proponente de algumas das leis mais rígidas e transfóbicas no setor educacional nos Estados Unidos, na segunda-feira, dia 7, teve que pela primeira vez falar de forma explícita que Donald Trump perdeu as eleições, né? Perguntaram para ele, o que você acha aí? O Donald Trump perdeu? Ele falou, é claro que perdeu, né? E ele negou a possibilidade de ter sido roubado, né? Dizendo que são teorias conspiratórias sem fundamento. Outra notícia é que... E ele acabou assinando a lealdade à Convenção Nacional Republicana, justamente pensando nos debates das primárias, né? E também em relação aos Estados Unidos, a Suprema Corte, por apenas 5-4, né, retomou as regulações que foram instauradas pelo governo Joe Biden para restringir, né, as armas fantasma, né, que são aquelas armas de fogo que são total ou parcialmente montadas com peças impressas em 3D, né, ou seja, componentes sem registro, sem número de série. Também em relação à política interna dos Estados Unidos, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, na quarta-feira, realizou uma operação ao sul de Salt Lake City, em Utah. Tá? Um homem teria resistido, né, à prisão e à operação de busca e apreensão, e aí houve uma troca de tiros e o homem foi morto. Ele estava sendo investigado por ter feito ameaças de assassinato contra o Joe Biden e a Kamala Harris em fóruns suspeitos, aí não sei se na Deep Web, enfim, alguma coisa assim. E finalmente, infelizmente, né, tivemos aí fortes incêndios, né, no Havaí essa semana, tá, especialmente na ilha de Maui. Pelo menos 67 pessoas morreram na cidade de Lahaina. A cidade de Lahaina, que é uma cidade histórica no Havaí, né? É uma região histórica, uma região que era a antiga capital, né, do Havaí. Boa parte do patrimônio histórico, né, havaiano do período da monarquia independente foi perdido nesse incêndio, além das 67 vidas. Mais de 1.000 pessoas estão desaparecidas, tá, gente? Pessoas ficaram feridas por conta desses focos de incêndio, tá? Muito provavelmente causado pelo tempo seco. E finalmente, mais ao norte, no Quebec, isso vai ser a proposta em breve, né? Agora foi autorizado judicialmente e agora será proposto a remoção da governadora geral da província, né? A Mary Simon, que ela é Inuk, ela é, né, uma população nativa do Canadá. Ela fala inglês e Inuktitut, que é o idioma dessa população, porém ela não fala francês. Tá? E aí um grupo de nacionalistas quebequenses afirma que isso viola as regras constitucionais, né, do Canadá ser um país bilíngue, então ela tem que ser removida do cargo. Ela que foi nomeada em 2021 pela então Rainha Elizabeth e foi a primeira governadora geral indígena, né? Então, ela, que é a governadora geral de todo o Canadá, peço desculpas, né, porque acho que do jeito que eu falei, pareceu que ela era governadora geral do Quebec, né? Não, ela é governadora geral do Canadá. Lembrando que o governador geral no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, é o representante da monarquia, que cumpre as funções cerimoniais de chefe de Estado. É praticamente simbólico. É isso. Tipo a rainha da Inglaterra. Boa. Então, e aí agora esse grupo de quebequenses nacionalistas... Quebecois, né, querem removê-la do cargo, já que ela não fala francês. Então, é um cargo que para você ocupar, você tem que saber pelo menos francês e inglês, né? Se for indígena, vai saber uma terceira língua, né? Enfim, tem toda lá uma série de exigências, de experiência e tudo mais, e na prática o cargo é para não fazer nada. Então, assim, meu francês está muito enferrujado, mas eu faço intensivão aí, tá, pessoal? Se quiser me nomear aí, ô Carlos III, eu aceito. Abaixa o volume, porque lá vem...
Breaking News! Índia anuncia que vai substituir leis penais da época colonial. Essa é uma questão que a gente já debateu algumas vezes aqui, né? Como alguns países ainda têm leis do período colonial, especialmente leis, muitas vezes, né, as antigas, muitas aspas, né, leis de sodomia, né, as leis homofóbicas que ainda vigoram em diversos países. E, no caso, né, hoje, o governo indiano, né, via o ministro do Interior, no parlamento, né, apresentou as propostas, né, para substituir o Código Penal indiano, o Código de Conduta Criminosa, o Ato de Evidências da Índia, né, o Ato de Provas Criminais da Índia, todos eles que são legislações pré-1947. Segundo o ministro, o Amit Shah, as propostas buscam a justiça e não a punição, tá? E que é imperativo que leis da era colonial deixem de ter um papel no sistema de justiça indiano, tá? As propostas serão debatidas, né, no parlamento, claro, né, e tudo mais, enfim, e aí depois, né, podem entrar em vigor. Ainda não sabemos o teor, se tornam alguns crimes, sei lá, piores ou mais brandos, né, penas mais brandas, penas piores, enfim. Então, teremos a substituição dessas leis da era colonial, que de qualquer maneira, do ponto de vista simbólico e político, é algo importantíssimo. Porém, nem tudo está bem na Índia, né? A gente tem ali a crise em Manipur, a crise de violência étnica e religiosa, e essa semana, mais precisamente anteontem, no dia 9, parte da oposição indiana se levantou e saiu do parlamento durante um discurso do Modi, tá? Afirmando que o Narendra Modi se recusava a falar sobre a violência em Manipur e o papel do governo, né, o suposto papel do governo na crise de violência, tá? Eles começaram a gritar, né, esses deputados da oposição, né, Manipur, Manipur, Manipur. O Modi ignorou eles, continuou seu discurso, que naquele momento era um discurso de ataque ao Raul Gandhi, tá? E aí parte da oposição se levantou e saiu do prédio, né, saiu da Câmara no parlamento. Também essa semana foi anunciado que Bangladesh e Índia vão fazer o seu comércio bilateral em rúpias indianas. Tá? A Índia é o segundo maior parceiro comercial de Bangladesh, apenas atrás da China, tá? E esse comércio gira na casa de 16 bilhões de dólares. Tá? 2 bilhões são de exportações de Bangladesh e 14 bilhões são de importações. Né? Então Bangladesh exporta 2, importa 14, né? No total 16. Então é um comércio bastante superavitário do lado indiano da balança. E agora vão usar a moeda indiana. Por um lado é bom, já que eles não vão precisar usar o dólar, vai diminuir a dependência de divisas estrangeiras e tudo mais. Por outro lado, né, isso pode agravar ainda mais esse desequilíbrio nessa balança comercial. E para a gente fechar esse subcontinente indiano, meu caro Matias, né, mais ao sul, nas Maldivas, tá? Né, esse que é um lugar que ao mesmo tempo é um destino paradisíaco, mas que também é um reduto jihadista, é um país marcado por uma intensa desigualdade social, também por essa indústria do turismo. A Suprema Corte das Maldivas afirmou que o ex-presidente, né, Abdul Yamin Abdul Gayoom, que está preso, né, ele, além de estar preso, não pode concorrer às eleições. Ele pode votar, mas não vai poder concorrer às eleições. Por quê? Porque o partido dele, né, e é o partido dele mesmo, tá? O partido que criou para ser em torno dele, anunciou o presidente preso como pré-candidato para as eleições de setembro, tá? Presidenciais. Então a Suprema Corte afirmou que ele não pode ser candidato, mas ele tem direitos políticos. Ele pode votar, mas não pode ser eleito.